Good morning, Mr. Phelps. This is your mission should you choose to accept it. Ethan Hunt will be your point man as... Simple game. Is he serious? Always. It's much worse than you think. They knew we were coming. Do you read me? I don't care how he did it. I want to know why he did it. You're worried about me. Why you survived. I'm sure we... The ghost. Let's not waste time chasing it. This whole operation was a decoy. You've never seen me very upset. This tape will self-destruct in 5 seconds. Olá, acredito que você já conhece o filme Missão Impossível, que é protagonizado pelo ator Tom Cruise na pele do agente secreto Ethan Hunt, que precisa salvar o mundo de alguma grande ameaça, muitas vezes envolvendo armas de destruição em massa e terroristas psicóticos. Ele é chamado para as missões mais difíceis que parecem impossíveis e que nenhum homem comum poderia realizar. Hoje nós vamos falar de uma missão tão impossível que nem o Ethan Hunt, nem os mercenários, nem o Rambo, nem o Capitão Nascimento, nem o Exterminador do Futuro conseguiria resolver. Não é uma ficção criada pelos roteiristas de Hollywood, mas baseado totalmente em fatos reais. Você vai ver nesse vídeo que essa missão era completamente impossível para um homem comum, ainda que ele tivesse superpoderes. Assista esse vídeo até o fim e descubra qual foi a maior operação de salvamento que esse mundo já conheceu. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, antes de tudo não deixe de se inscrever no nosso canal, assim você nos ajuda a continuar produzindo vídeos como esse, tá bom? Muito obrigado. O assunto deste vídeo é falar de uma das maiores operações realizadas neste planeta, a Operação de Salvação da Humanidade. O comandante-geral desta operação é o próprio Criador do Universo. Todas as hostes angelicais foram mobilizadas para que essa operação tivesse êxito. O vilão dessa história, como você sabe, toda a história tem um vilão, é o diabo, conhecido por ser Satanás, a antiga serpente, o dragão do Apocalipse. Nunca Hollywood conseguiria criar um vilão tão barra pesada e tão cruel quanto Satanás, que era um querubim ungido dos mais poderosos anjos criados por Deus. Ele não se contentou em ser apenas um anjo, ainda que de alta patente. Ele era muito ambicioso e ele queria muito mais. Ele queria se sentar no trono ao lado de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Por isso ele intentou uma rebelião nas regiões celestiais e conseguiu recrutar nada menos do que 1/3 das hostes angelicais. Mas ele foi muito ingênuo, porque ele achou que poderia forçar o Criador do Universo a acatar suas aspirações de poder e de glória. Por isso ele e todos esses anjos rebeldes foram expulsos do céu, da presença de Deus. Seu segundo alvo foi estabelecer a base de suas operações em um novo universo que Deus havia criado, o planeta Terra. Mas havia um problema: os anjos são seres espirituais que não têm corpo. Isso limita muito as suas operações aqui na Terra. Como ele não poderia ter uma influência física, ele cria aquilo que a Bíblia chama de o Império das Trevas. O que é o Império das Trevas? Tem esse nome por ser um domínio espiritual que opera no invisível e por isso mesmo é muito mais perigoso.
O diabo cega o entendimento das pessoas para que eles não possam compreender a verdade do Evangelho, que foi essa grande obra que Jesus trouxe à Terra. Assim, o diabo exerce autoridade sobre os vários aspectos das vidas humanas e influencia, inclusive, os seus pensamentos, as ações e os seus desejos. O plano do diabo tem início na criação do homem, lá no Éden, quando ele consegue seduzir o homem a desobedecer a Deus e segui-lo na sua rebelião, com promessas de que o homem teria mais liberdade se ele se afastasse de Deus. Ele joga, de certa maneira, o homem contra Deus, e o homem enganado se torna refém daquele plano maligno. Este plano do diabo foi muito bem articulado, porque ele não precisava sequestrar multidões, bastava apenas seduzir Adão, o cabeça da raça humana. Cooptando Adão e a sua mulher Eva, ele fez com que todos os seus descendentes já nascessem no cativeiro, ou seja, na cegueira espiritual. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Sabemos que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, o mundo todo. Mas o pior de tudo é que o pecado, como um vírus hereditário por causa da rebelião, entrou na natureza de Adão e de Eva, sua mulher, e foi passando para todos os seus descendentes. Portanto, um problema da humanidade não é apenas a influência espiritual maligna exterior, mas é também o pecado interior que faz com que o homem se incline frequentemente para o mal. Fica evidente que todos os descendentes de Adão já nasceram subjugados pelo mal. Por isso que a Bíblia diz que os homens são escravos do pecado, da violência, da mentira, da injustiça, e que eles se afastam cada vez mais do seu Criador. Jesus, falando uma certa vez sobre o diabo, disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Inclusive, um dos nomes do diabo na Bíblia é pai da mentira. Ele odeia tudo o que vem de Deus, ele está por trás de toda a filosofia que nega a existência de Deus, ele também está por trás, ele é mentor de todas aquelas regiões, seitas e cultos que se afastam da verdade exposta nas Escrituras Sagradas. O diabo se torna o Deus deste mundo não por ser adorado ou por ser servido de uma forma voluntária pelos homens, não, mas ele se torna Deus pelo controle que ele exerce nas mentes e nos corações dos habitantes deste planeta. Mas Deus, na sua bondade infinita, sempre teve um plano para resgatar os homens deste cativeiro. Mas é claro, esse plano não seria fácil, pois Deus precisava de alguém que fosse qualificado para essa missão. E uma das primeiras qualificações é: este homem teria de ser um homem normal, de carne e de sangue. Era uma obra que não poderia ser realizada, por exemplo, por um anjo. Teria de ser feita por um homem comum, normal. Veja uma coisa interessante: as grandes operações de Deus neste mundo sempre foram feitas através de um agente humano. Um grande exemplo disso é quando a humanidade, lá no princípio de tudo, acabou se desviando de tal maneira e vivendo uma vida tão errada, tão promíscua, que foi necessário Deus fazer juízo imediato. Então, como Deus faz aquela obra do dilúvio que você conhece? Ele tem que usar um homem. Ele então precisava de uma pessoa. E quem é que ele levanta? Quem é que ele usa? Noé. Veja o que está escrito. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé era um homem justo e perfeito. Noé andava com Deus. Um outro grande exemplo foi quando Deus quis libertar o povo escolhido que estava como escravo lá no Egito. O povo orava todo dia, durante muito tempo, clamando a Deus por socorro. Então, quem que o Senhor levanta para aquela grande obra? Moisés.
Olha só como está escrito. Deus disse o seguinte para Moisés: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que eles estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los. Agora venha, eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir lá falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus então lhe responde: eu estarei com você. Portanto, para essa grande operação que nós estamos falando, ele precisava de um homem comum, de um homem normal. Deus procurou alguém entre os homens, mas não achou ninguém. Olha o que está escrito: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Mas todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Parecia que o grande plano de Deus não poderia ser realizado. Não havia entre os homens alguém qualificado. Então, o Deus Todo-Poderoso, arrebatado pelo seu grande amor pela humanidade perdida, toma a difícil decisão de enviar o seu próprio Filho para salvar o mundo. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas aí fica uma pergunta: o Filho de Deus é da mesma natureza do Pai. Ele também é um ser divino e a missão, como eu disse, precisava de um homem comum de carne e sangue. Mas Deus é o Todo-Poderoso e é aí que entra o grande milagre da encarnação. O milagre da encarnação começa a ser descrito ali no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Essa palavra verbo, no original, é logos, a personificação da palavra de Deus. É o princípio de tudo. Ele, Jesus, estava com Deus antes e durante a criação do mundo. Ele era Deus, da mesma natureza divina do Pai. Mas, para a missão, ele precisava se fazer homem. E é isso que está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em terceiro lugar, este homem precisava ser alguém sem pecado. Por quê? A primeira e maior necessidade do homem é a libertação do poder do pecado. É um poder interior que o leva para o mal. Foi por causa do pecado que nenhum homem pôde ser qualificado para salvar a humanidade, pois o pecado afasta o homem de Deus e afasta Deus do homem. Lá no Antigo Testamento, Deus tinha dado ao seu povo uma solução provisória, através do sacrifício de animais como substituto do homem. Quando alguém pecava e se arrependia, por exemplo, ele poderia buscar a expiação, ou seja, o perdão do seu pecado, trazendo um animal aos sacerdotes, né? Esse animal poderia ser qualquer um dentro das suas posses. O sacerdote, então, impunha as suas mãos sobre o penitente e sobre o animal. E o que acontecia ali? Havia uma transferência do pecado do homem para o animal. O animal carregaria o pecado do homem, por isso ele seria logo em seguida sacrificado. O seu sangue derramado purificava e perdoava o homem do seu pecado. Esta fórmula ajudou o povo durante um bom tempo, durante todo o período da antiga aliança de Deus com os homens. Mas não era uma fórmula perfeita, pois o homem pecava sempre, e haja animal para cobrir tanto pecado.
Aí a coisa se complica, pois todos os descendentes de Adão, sem exceção, são pecadores por natureza. O pecado é algo hereditário, passa de pai para filho através da relação sexual. Isso significa que não haveria homem na terra com essa qualificação. Portanto, precisava-se de um homem que não tivesse um nascimento comum, ou seja, fruto da relação sexual entre um homem e uma mulher. E antes que alguém deturpe as minhas palavras, deixa eu esclarecer algo importante. O sexo não é pecado. O sexo é uma bênção de Deus, porque foi criado por Deus. É uma bênção para o homem e para a mulher. E é uma das... O problema é o fato de o pecado ser hereditário. Para quebrar esse paradigma, Deus, na sua sabedoria plena, falou algo através da boca do grande profeta Isaías. Ele disse o seguinte: o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Aí estava a solução dada por Deus. Para que um homem fosse escolhido sem pecado, a única maneira era ele nascer não da forma convencional, mas um verdadeiro milagre, algo sobrenatural. Uma virgem iria conceber e dar à luz um filho, cujo nome espiritual seria Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Ou seja, esse menino traria a presença de Deus ao mundo. Essa profecia se cumpre no nascimento de Jesus. Vamos ver o relato de Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo e não querendo difamá-la, resolveu fugir secretamente. Mas eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Deus é salvação. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O plano de Deus, portanto, estava em andamento, pois só ele poderia fazer tal coisa. E Jesus foi o único qualificado para essa missão. Mas agora vem a parte mais difícil desse plano. Essa missão seria uma missão suicida. O homem escolhido para essa missão teria de morrer no final. Teria de morrer como o cordeiro do sacrifício. Sem que alguém pagasse o preço com a sua própria vida, não haveria perdão. Sem perdão, não haveria salvação. Sem salvação, a humanidade estaria perdida para sempre. Era algo difícil de encarar. Temos que lembrar que este homem seria de carne e sangue, portanto, sentiria toda a dor da crucificação. Por isso mesmo, Jesus passou uma noite inteira em oração, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. Essa noite de agonia aconteceu ali no Getsemane. Olha o que está escrito. Ele pediu que os discípulos se assentassem enquanto ele iria orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João para estarem com ele, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Logo após, chama novamente os seus discípulos e diz o seguinte a eles: eis que é chegada a minha hora e serei entregue nas mãos dos pecadores. Logo em seguida ele foi preso,
julgado injustamente e condenado à morte. Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Uma das mortes mais dolorosas que havia ali no Império Romano, e que só os piores homens é que eram condenados a esse tipo de morte, porque a tortura era muito intensa. Mas lá na cruz, nos últimos instantes antes de morrer, Jesus diz a grande frase que todos nós conhecemos. Ele diz: está consumado, ou seja, a missão está cumprida. Concluindo, é claro que a missão não termina com a morte. Esta história tem um final feliz. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo o mundo. Nenhum homem, nenhum anjo, ninguém deste mundo ou fora dele poderia cumprir essa missão. Só Jesus, o Deus que se fez homem e trouxe a salvação para todo o que nele crer. Ele esteve entre nós, comeu conosco, sofreu as nossas dores, chorou o nosso luto, passou por angústias mortais e morreu a nossa morte para que hoje pudéssemos ter vida. Sabe, meus queridos, hoje, se você orar ao Pai, saiba que você tem um advogado no céu, que sabe tudo aquilo que você passa neste mundo, os seus sofrimentos, as suas angústias, e só Ele pode te livrar de todo o mal, se você colocar nele a sua fé. Assim está escrito: Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso significa eu e você. A missão impossível foi cumprida, mas muitos ainda não sabem. E muitos que sabem não acreditam. Por isso ele deu aos que creem a seguinte instrução: ide por todo o mundo e pregai esse evangelho para todas as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo. Veja, Deus não obriga ninguém a crer nele e nem no seu Filho Jesus Cristo. Ele não obriga ninguém a aceitar essa tão grande salvação. Você sabe que o homem é livre para aceitar ou para rejeitar a obra de Deus. E você que me ouve, diante de toda essa obra que Deus fez por você, qual é a sua decisão? Você já aceitou Jesus como sendo seu salvador pessoal? Então, se você não fez isso ainda, faça. Dobre os seus joelhos dentro do seu quarto e faça uma oração a Deus, entregando a sua vida para Jesus. Eu deixo para você estas palavras do livro do Apocalipse. Olha o que Deus diz: vem, quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém. Seja você um instrumento de vida nas mãos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.